Em Aracaju, 17 horas e 6 minutos. Em Aracaju, 17 e 6, na Voz do Povo. Hoje é segunda-feira, hoje é o dia 1º de julho de 2025. Começa a partir de agora pela Rádio Jornal FM 91,3, o Balanço Geral desta terça-feira. E estes são os principais destaques do Balanço Geral de hoje. Operação da Polícia Federal e órgãos de fiscalização em Sergipe prende 6 pessoas em Sergipe. Desarticula tráfico e lavagem de dinheiro em Itabaiana. Sergipe oferta vacina contra meningite em bebês de 12 meses. Hospital de Urgência Governador João Alves Filho registra 36 casos de queimaduras por fogos de artifício no período junino. 17 horas e 8 minutos, cumprimento Heron Ribeiro, que chega hoje trazendo as suas manchetes para o Balanço de hoje. E tem hoje uma informação quentíssima aqui no Balanço Geral. Boa tarde, Heron Ribeiro. É verdade, seu Cabral, um abraço, boa tarde, amigos do Balanço Geral. São 17 horas mais 8 minutos, verdade sim. Prefeitura Municipal de Aracaju inaugurou Sala de Empreendedores Francisco Pimentel Franco, localizada no cruzamento dos calçadões centrais de nossa capital. Durante solenidade, prefeita Emília Correia fez anúncio em relação aos seus pré-candidatos para o Senado Federal no próximo pleito. Faz também um balanço dos 6 primeiros meses e também, mais uma vez, se manifesta em relação à situação que envolve Ricardo Marques e a Secretaria de Comunicação do município de Aracaju. Já, essas e outras informações e a parceria também envolvendo o SEBRAE que se fez presente. Destacaremos também o plano de educação promovido pela Secretaria da Educação do Estado de Sergipe. Tudo isso daqui a pouquinho aqui no Balanço Geral. Agora vamos dar um giro pelas ruas da cidade. Está chegando ele sem caô. Alô, alô, Roberto Silva. Importância da vacina BCG será destacada daqui a pouquinho com a matéria com a infectologista Marielle Comedic. Ela é da Prefeitura Municipal de Aracaju. E mais, hein? E a situação em termos da segurança pública do Estado de Sergipe continua pontificando a nível nacional. E o Estado de Sergipe entra na ação de combate ao crime organizado. Detalhes daqui a pouco, com prisões que foram desenvolvidas e também apreensões nos municípios de Itabaiana, Estância e Aracaju, a capital dos sergipanos. Vou destacar ainda o panorama das rodovias estaduais e federais que cortam o estado de Sergipe e o trânsito em Aracaju no horário de pique. Daqui a pouquinho, tudo isso e muito mais no Balanço Geral. Agora vamos até o Baixo São Francisco. De lá ouço o chamado do vulcão do rádio brasileiro. Alô, alô, Messias Santos. Polícia Militar impede saqueamento de carga após carreta tombar na BR-101. Eu destaco ainda: moradores do povoado Cacimbas ficam ilhados depois do riacho Cibões transbordar. Polícia Militar de Piaçabuçu faz varredura no município tentando tirar os marginais de circulação. Depois dos festejos unidos, todas as atividades voltam à normalidade aqui no Baixo São Francisco. Tudo isso e muito mais daqui a pouco no seu Balanço Geral. Valeu, vulcão do rádio brasileiro com sonoplastia de Luciano Lima Tavares. A direção geral de José Arinaldo de Oliveira Filho. Está no ar pela Rádio Jornal, o Balanço Geral.
Balanço Geral, a informação total. César Cabral. Agora são 17h12 na Jornal, 17h12. Olha aí, nesta terça-feira, dia 1º, a Gerência de Meteorologia da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas divulgou que, no mês de junho, choveu mais do que a média em todo o território de Sergipe. De acordo com o órgão, a previsão de chuvas acima do normal permanece durante o mês de julho em Sergipe e demais estados do Nordeste. Apenas a região do semiárido terá precipitações compatíveis com a média registrada para o período. Em todos os 41 municípios onde há monitoramento de chuvas por amostragem no estado de Sergipe, houve acúmulos superiores ao normal. Em Pacatuba, município do Baixo São Francisco, o acumulado de chuva chegou a ser superior a 500 milímetros, onde o normal para junho seria 140 milímetros. Em outros 3 municípios, a média foi superior aos 400 milímetros, como é o caso de Ilha das Flores, também na região do Baixo São Francisco, onde choveu 486 milímetros, quando o normal para o período é 145 milímetros. Na cidade de Capela, Rainha dos Tabuleiros, a terra de Messias Barbeiros, no leste do estado de Sergipe, o normal para o período é 175 milímetros. E o registro de junho apontou 408 milímetros. Em Laranjeiras, também no leste sergipano, com normal de 182 milímetros, houve 448 milímetros em junho deste ano. De acordo com a meteorologista da SEMAC, Wanda Tatiana de Castro, a situação foi fruto do prolongamento da baixa pressão e umidade atmosféricas e do aquecimento do Oceano Atlântico adjacente, o que provoca grande possibilidade de chuvas no estado. Agora são 17h14 mais 30 segundos, 17h14 mais 30 segundos aqui na Jornal. Este é o Balanço Geral, seu informativo dos finais de tarde da Rádio Jornal. E a notícia mais importante do dia foi a que ocorreu hoje na manhã, no centro de Aracaju, quando o SEBRAE e a Prefeitura inauguraram a central de atendimento ao empreendedor, que leva o nome de Pimentel Franco, empresário, proprietário e fundador da empresa P. Franco, uma das mais tradicionais lojas do centro comercial de Aracaju, falecido recentemente aos 93 anos de idade. Homenagem que o SEBRAE e a Prefeitura prestam a este grande empreendedor, este grande empresário, é mais justa possível. E foi coroada a inauguração da sala com a presença de vários comerciantes, vários empresários, amigos, familiares, enfim, pessoas que conheciam a trajetória, conheceram a trajetória de Pimentel, da P. Franco. E Heron Ribeiro esteve lá, acompanhou tudo e fez uma exclusiva, vamos dizer assim, porque ele tirou bastante informações da prefeita Emília Correia e traz com exclusividade aqui para o Balanço Geral. E aí, Heron, muita gente, muita movimentação hoje nessa solenidade que contou com a presença da prefeita de Aracaju, Emília Correia, e da superintendente do SEBRAE em Sergipe, Priscila Filizola. Me conta tudo aí, o povo quer saber como é que foi esta inauguração. Exatamente, César, ela não falou apenas da inauguração dessa sala importante, essa parceria com o SEBRAE também, ali no cruzamento dos calçadões. João Pessoa com Laranjeiras, no centro comercial de Aracaju, bastante concorrido, inclusive muitas pessoas ocuparam a parte externa do imóvel em função da concorrência muito forte da solenidade. E lá estiveram representantes do SEBRAE, dos lojistas aqui do município de Aracaju e autoridades políticas também que compareceram. A prefeita Emília Correia conversou com a imprensa, conversou com a gente a respeito não apenas desta parceria, mas como também fez um balanço dos primeiros meses de sua gestão e também falou sobre sucessão, principalmente deu nome aos pré-candidatos
ao Senado do seu grupo político. Vai explicar também a questão que se refere Ricardo Marques na comunicação da Prefeitura Municipal de Aracaju e outras questões. Vamos ouvir a partir de agora a prefeita municipal de Aracaju, Emília Corrêa, inicialmente falando sobre a parceria envolvendo o município de Aracaju através da Fundate e o SEBRAE. Item do nosso programa de governo, a valorização, o incentivo, o braço para o micro e pequeno empreendedor, eles precisam muito. Isso dá autonomia, isso gera autonomia dentro da economia e gera a autonomia da própria pessoa, né? Então isso é muito importante, a gente fica muito feliz. É mais um item aí do nosso programa de governo se completando em pouco tempo, isso deixa a gente muito feliz, né? E a necessidade que eles muitas vezes ficam perdidos, às vezes a mente das pessoas estão só voltadas para empregos públicos, empregos de prefeitura, emprego do governo do estado, e normalmente isso tem limite, né? Tem limite, e às vezes não tem identificação. Os empreendedores, eles são muito criativos, eles precisam botar para fora essa criatividade e essa força. E se não encontrar uma base, um suporte, fica difícil, muito difícil, porque eles ainda são pequenos, mas podem se tornar muito grandes. Eu digo, inclusive, que eles já são gigantes, quando eles enfrentam o desafio de ser empreendedor, em um país onde tantas coisas, digamos assim, impostos, responsabilidade, obrigação, às vezes acaba desestimulando, né? E isso aqui minimiza, estreita o caminho junto com o SEBRAE. Essas parcerias, elas são muito importantes, porque sem parcerias a gente não chega em local algum, isso é importante. Chama a atenção essa parceria do SEBRAE chegando depois de anos. Eu conversei com o pessoal do SEBRAE, nunca houve uma parceria da Prefeitura de Aracaju com o SEBRAE. Chama a atenção, né, prefeito? É isso, Alex, é a questão da visão, né? Tudo vem do que você enxerga lá na frente. E a gente tem essa visão do empreendedorismo. Eu sou filha de comerciante. E eu sei exatamente o que significa isso. E quantas pessoas veem um comércio, têm o dom, o talento de ser um comerciante, digamos assim, um empresário, mas não tem apoio, não tem esse cuidado, né? E é como você falou, muitos anos sem essa visão de parceria. SEBRAE, Prefeitura, CDL, FEComércio, seja o que for, se for para alcançar e diminuir a estrada, o caminho de alguém que necessita desse apoio, a gente está junto. Outras parcerias vão ocorrer? As parcerias que foram necessárias, as que forem aparecendo, claro que a gente vai passar por um processo de análise, como é que funciona, quem é aquele parceiro, é muito importante, né? Porque hoje em dia existem muitas coisas que parecem ser e não são. Então a gente sempre vai analisar, mas o SEBRAE é forte, o SEBRAE é um parceiro forte, que junto com a Prefeitura, que também é forte, através da Fundate, vai longe, e quem ganha com isso é o povo, são as pessoas, são os jovens, são aqueles empreendedores que são micro e são pequenos, que começam a enxergar, pronto, agora eu consigo, porque eu tenho um braço, eu tenho uma mão, isso é importante. Qual o balanço dos 6 meses de gestão? Finalmente chegamos a esses 6 meses, né? O primeiro semestre de gestão. Com certeza, são 6 meses, é um tempo curto em termos de gestão, mas é um tempo significativo para a gente. Muito forte, muitas coisas que a gente conseguiu realizar em tão pouco tempo. Se você consegue, por exemplo, imaginar que há décadas não se teve, digamos assim, um transporte de qualidade, um transporte digno, em 6 meses, até menos de 6 meses, a gente já estava começando a mudar a realidade do transporte, trazendo em 170 anos, pela primeira vez, transporte coletivo com ar-condicionado. E muito mais além do que isso, transporte coletivo com ar-condicionado elétricos, que cuida do meio ambiente, preserva o meio ambiente, ajuda. Esse é digamos assim, que é um carro-chefe nesse momento da gestão. Mas, além disso, teve a questão da saúde, melhorias no Hospital Nestor Piva, que nunca tinha havido. Hoje o Nestor Piva parece um hospital privado, tem ambientação adequada, climatização adequada, organização no atendimento. Puxamos também para o Fernando Franco, outro hospital que a gente conseguiu fazer uma unidade pediátrica, gente. Era tudo misturado e hoje tem uma unidade pediátrica separada, com entrada separada, com dignidade. E ambientação, que a gente se preocupa, mulher tem esses detalhes, Magna. A ambientação, eu estou muito preocupada com ela, para acolher,
Ali a criança, quando chega, ela pode se sentir, algumas, né? Porque às vezes nem no quarto dela ela tem isso, porque não tem condição. As figuras do Pequeno Príncipe, mensagens, o acolhimento, que é muito importante. E a gente tem caminhado, tem muita coisa para fazer? Tem, mas eu tenho ainda 3 anos e meio. Se em 6 meses a gente já fez tanto, mesa de negociação com o servidor, respeito ao servidor, ouvindo o servidor, reajuste. No primeiro ano, nos primeiros 6 meses, um reajuste que mostra que a gente valoriza, aplicando inclusive reajustes que estavam sendo discutidos ainda na justiça. Nós tiramos aqueles processos que perderam o objeto, porque nós vamos aplicar o reajuste dado lá atrás de 5%, de 6%, de 7%, e somando isso aí, mostra que a gente tem essa condição e valorizando. Tem mais, os totens de segurança, os totens, gente, eles geram sensação de segurança junto com a nossa guarda, com a Secretaria da Defesa Social. Tem também as ordens de serviço das UBSs. São 170 anos de Aracaju, mais de 8 anos da gestão passada, muito mais de 8 anos, e nunca aumentou o número de UBSs. Nós agora já assinamos 2, vamos assinar mais uma. Isso é uma diferença muito grande. Se eu for relatar as coisas que a gente já fez aqui, a gente vai passar muito tempo. Eu ando até com um checklist na minha mão, no meu telefone, porque tem coisas que às vezes nem eu mesma lembro de tanta coisa que a gente já fez em pouco tempo. Então, a nossa preocupação, o nosso foco é esse, trabalho. E eu fico muito triste quando eu vejo, muitas vezes, o foco ser outro para outros que não estão interessados no povo de Aracaju. Estão interessados em tumultuar, em atrapalhar o trabalho da mulher prefeita, primeira mulher que assume uma função dessa, que está com foco voltado para a gestão. A gente tem enfrentado muitas coisas, mas parece que faz parte. Agora eu queria dar um aviso, quanto mais isso acontecer, mais eu fico forte. Não estou dizendo nem no aspecto político, não. Podem fazer os recortes que quiserem, que os recortes também não demonstram o compromisso com a verdade do fato, sabe? Então é necessário que as pessoas entendam isso. A Emília não parou de trabalhar na questão das assistências, dos CRAs, dos CREAs, a gente tem visitado, já estamos mudando locais de CRAs, já estamos mudando locais dos conselhos tutelares, mudando porque eram abandonados na questão. Tenho recebido todos, recentemente nós nos reunimos com todos os conselheiros dos conselhos tutelares. Então nós temos levado a sério o cuidado com o idoso, com a criança, com a mulher, com as pessoas, com as famílias. E a gente não vai parar de fazer isso. A questão do lixo, a senhora considera superada também, prefeito? A questão do lixo da A questão do lixo nós já avançamos. O que vai resolver, com certeza, é a licitação, que já está muito bem encaminhada. É outra coisa também, licitação, que não aconteceu. Aí o lixo funcionava de forma precária, o transporte coletivo funcionava de forma precária que eu estou dizendo em termos de legalidade. Era uma ordem de serviço, anos e anos e anos, que fazia com que o transporte coletivo funcionasse. Nós já estamos encaminhando nossa licitação para um e para o outro. A gente tem que fazer aquilo que deve ser feito, né? E com a responsabilidade e o cuidado que nós temos. Os festejos juninos, prefeita, mostrou também uma grande festa feita já na sua gestão, depois do aniversário da cidade, mostrando a descentralização para os que deu certo, e o público confirmou isso, né? Exatamente, o público aprovou a descentralização, que também foi uma novidade dessa gestão. Nós descentralizamos tanto no aniversário de Aracaju, vimos que deu certo, que a população gostou. O problema da agonia dessas pessoas é que a população está gostando da gestão, porque a gestão está trabalhando. E o que a população quer é isso, é entrega, é trabalho. E a outra coisa que foi a diversificação de todos os tipos de gostos musicais que a gente quis trazer, porque a gente sabe que tem todos os públicos. Inclusive, inovamos com o Dia Gospel, que foi muito aprovado também pela comunidade gospel, né? E, isso tem feito escola, parece, inclusive, né? Isso tem sido bom para a gente.
A gente não quer só fazer escola, tá? A gente tem aprendido muito e tem aplicado o que a gente tem aprendido, mas de forma responsável. O ex-senador Eduardo Amorim, em entrevista recente, falou muito bem da gestão e disse que voltou para a política porque a prefeita Emília Corrêa o convenceu disso. É o senador, é o pré-candidato ao senador da prefeita Emília Corrêa? Primeiro, eu acho que eu não convenci. Eu lembrei a ele quem ele foi, quem ele é. O Eduardo Amorim, ele foi um senador que ninguém teve o que falar, foi um deputado federal que ninguém teve o que falar. Pelo contrário, foi de uma integridade, de um positivismo muito grande. Então eu só fiz lembrar ele, ei rapaz, que ele voltou para a medicina dele. Se eu tivesse perdido a eleição, gente, eu tinha voltado para a minha advocacia, eu não ia atrás de cargo de ninguém não. Não ia não, eu ia trabalhar naquilo que eu sou. Eu sou advogada, fui defensora pública há muitos anos, sou advogada. E o Eduardo, eu só lembrei a ele, tudo bem, você é um bom médico, um bom anestesista, ok. Mas o Sergipe, o Brasil está precisando de senadores, de deputados federais com a responsabilidade que você teve e demonstrou. Portanto, foi o que eu fiz. Os ouvidos dele se abriram ali naquele momento, ele está aceitando o desafio e isso é muito bom para Sergipe, para o Brasil. É o seu pré-candidato? É um dos. São dois, né? Faltam um. Tem duas vagas, né? Tem duas vagas e com certeza a outra vaga será ocupada eu não tenho a menor dúvida, vai ser ocupada assim, com um nome que a gente também respeita muito. Eu até antecipo aqui, é o nome do Rodrigo Valadares, que é outro também que tem grupo, tem participado do grupo e tem sido assim. A não ser, né, que alguma coisa aconteça nesse percurso e mude a rota, mas aqui é assim. Ricardo Marques permanece até o final. Ricardo Marques, veja, ele é o meu vice e ele fez a proposta, ele é o meu vice. E ele fez a proposta para nós de ser secretário da comunicação e eu aceitei de logo. Foi uma proposta dele. Sabe o que eu fiz só para também ver se os ruídos aumentam, né? Porque a gente diz a verdade e os ruídos dão aquela distorcida e isso é uma irresponsabilidade muito grande. Quando eu cheguei, foi o primeiro, Ricardo Marques foi o primeiro que eu disse, Ricardo, o que é que você pretende? O que é que você quer? Você quer alguma secretaria? Você tem desejo de assumir como secretário de alguma pasta? Eu estou perguntando em primeiro lugar para você. E ele, naquele momento, inclusive, ele disse, vou pensar. E quando ele voltou dando a resposta que aceitava o desafio. E ele está secretário e ele está ali à vontade. Ele tem espaços no governo municipal junto com a gente. E isso não vai mudar. Agora, veja, não vai mudar. Eu estou dizendo que não vai mudar da minha parte. Ele, com certeza, está seguindo bem. Acredito que não vai. Eu espero muito que ele também tem projetos para 2026. E isso é muito importante para um político como ele. Ricardo Marques está com a gente, vai continuar com a gente. E deixa os ruídos rolarem aí. A senhora já anunciou o Senado. E o governo? Apoia quem? Tenha calma. Tenha calma. Muita calma. Eu tenho feito isso com muita responsabilidade. Mas muita calma nessa hora. Isso, está aí a prefeita Emília Corrêa, né, seu Cabral? Vários tópicos aí, as duas vagas do Senado. Ela mencionou os nomes aí de Eduardo Amorim e Rodrigo Valadares, né, amigo? A questão de Ricardo Marques, ela falou que ele, se depender dela, ele permanecerá até o final do mandato em sua gestão, participando, não apenas na Secretaria de Comunicação, mas também participando da administração em outras áreas da Prefeitura Municipal de Aracaju, a não ser que seja uma decisão dele, de Ricardo Marques. Mas, se depender dela, ele permanecerá com o grupo e na administração até o final do mandato da Emília Corrêa na gestão municipal de Aracaju. Nessa entrevista que ela concedeu hoje, lá pela manhã, ela já deixou claro aí, pelo menos, o caminho que ela vai seguir, pelo menos para o Senado Federal. Exatamente. Não há dúvida mais, já tem os dois pré-candidatos dela, o médico Eduardo Amorim, que foi um brilhante senador da República também, inegavelmente. E foi um grande parlamentar federal também, como na Câmara deputado também. Federal, exatamente. E Rodrigo Valadares, que é o atual deputado federal, que já havia dito lá atrás que seria candidato ao Senado. Então, são esses os dois candidatos ao Senado Federal que serão apoiados pela prefeita Emília Corrêa. Claro, quando se perguntou sobre o governo do Estado, ela, peraí, tenha calma, né? Tenha calma, vamos devagar que o santo é de barro, né? Porque tudo pode ocorrer, né? Hoje, republicanamente, ela tem uma sintonia boa com o governador Fábio Mentidieri, que é candidato à reeleição, mas pode ser que o partido dela, o PL, venha a ter um candidato próprio. E aí?
ela vai ter que apoiar, né? Não tem outro caminho, acredito, né? E com relação ainda a deputado federal e estadual, ela também não se pronunciou, está muito cedo ainda, não sei se vai se pronunciar ou ficará somente apenas no apoiamento aos cargos majoritários, né? Governador e senador. Porque, veja bem, senhor Cabral, para estadual e federal, no caso dela aí, é um grupo. Então, tem muitos candidatos. Muitos. Não pode tomar um direcionamento para apoiar só um ou outro. É verdade. Acredito que ela ficará ali, bota pessoalmente. Terá um candidato dela, pessoal, mas não vai fazer campanha abertamente para nenhum candidato a deputado estadual. Federal, nem tanto, porque federal o número de candidatos é bem menor. E é bem provável que um partido como o PL tenha um ou dois candidatos fortes ao Senado. Comenta-se que o Lúcio Flávio poderá ser um dos nomes, o vice-líder. Isso pode ser, exatamente, que já é suplente hoje, né? Exatamente. E é vereador de Aracaju, vice-líder da prefeitura. E presidente da Executiva Municipal de Aracaju. E se elegendo ele, acabaria a briga com o Isaac. É verdade. Já resolvia um problema dela por os dois outros anos futuros, né? Mas vamos aguardar os acontecimentos. Agora, eu também estou observando, Aaron, que no interior do estado já está havendo também muito conflito entre prefeito e vice, ex-prefeito que apoiou o eleito e conseguiu eleger o sucessor. Os casamentos já não estão assim às mil maravilhas. Por exemplo, em São Francisco, aqui no bairro de São Francisco, Ailton Nascimento, ex-prefeito, que trabalhou pela candidatura do atual prefeito Eduardo Guimarães, o Dudu Guimarães, já romperam. Isso é fato notório, já estão rompidos, né? Porto da Folha, que também no bairro de São Francisco, o vice Saininho, que é filho de Manuel e Rosinha, que foi quem caminhou durante ano e meio com o Ético da Saúde, que é o atual prefeito, gastaram 2 pares de sandália, viu? Caminhando pelo sertão lá de Porto da Folha, e Saininho com o grupo dele, que é um grupo forte realmente lá em Canidé, trabalhou e conseguiram eleger Everton da Saúde, prefeito de Porto da Folha. Já não estão também de bem como antes, já estão rompidos, praticamente rompidos, cada um está caminhando para o seu lado. Então, em pouco tempo, né? Tão pouco tempo também, a gente vê que, não sei se é alguma coisa que está acontecendo no eixo do Equador, porque, nos Estados Unidos, o Trump já quer deportar Elon Musk, né? Que foi o cara que gastou muito dinheiro, é um ultramilionário, né? E é assim com o Trump. Já estão também brigados, relações estremecidas, e o Trump até anunciando que pode, inclusive, analisar a sua deportação dos Estados Unidos. Cabral, além desses municípios que o senhor mencionou agora, outros também eu tomei conhecimento que o casamento já está muito estremecido. Tem muitos por aí que às vezes o cara não quer falar, está meio assim, deixando para o último ano. Para deixar mais para frente, para não perder talvez o pouco que tem, né? Entendeu? Porque às vezes o prefeito tem uma participação da administração, de alguns cargos ali, de algumas lideranças ligadas a ele. Alguns conselhos. Alguns conselhos. Um conselho que não é bom, se fosse bom ninguém dava, mas todo mundo pede, né? Politicamente. E aqueles conselhos. Desse mesmo. Então, vamos aguardar. Mas já tem muita história por aí, viu? E daqui a pouco, Aaron, eu vou falar sobre o São Pedro de Muribé, que é que não aconteceu. Está rolando muito buchicho lá na ladeira da Feiticeira, viu? Eu passei 2 mensagens para o prefeito doutor Mário e ele não respondeu. Não respondeu? Não respondeu. Ô, doutor Mário, não respondeu, era um amigo que não abandona amigo, né? É e era da região. Exatamente. E os pais dele são nossos amigos, não é verdade? É verdade. O César Conserva, conhecido como Cabeção, gente fina, e a dona Sandra também, que já foi prefeita. Ela foi prefeita, né? Foi prefeita, exatamente. Daqui a pouquinho vamos falar, porque está rolando buchicho nas redes sociais lá da região. E o pessoal está por aqui com o prefeito que não realizou, não vai realizar pela primeira vez na vida. Muribé quer ficar sem São Pedro. É brincadeira, pela primeira vez. Então, daqui a pouco eu falo sobre isso. Desde a criação desse evento, a primeira vez, né? Foi quem praticamente acendeu São Pedro, né? Porque era o São João, passou o São João, por exemplo, era comum, não, terminou, tinha Santo Antônio, São João, mas no São Pedro nunca foi tão forte. Passou a ser forte aqui em Sergipe a partir de Muribé. Foi.
Aí depois Capela também incrementou, a tradição também. Não fica atrás não, Capela. Não fica, aí lá de cima, não, aqui lá dos tabuleiros, não olhando o Muribeca de baixo, não, aqui não, deixa eu botar aqui, soltar aqui a ronqueira. Aí papocou o foguete lá e hoje tem... Aí vai Zé Franco em Areia Branca. Não, meu primo Cacau, aqui também não vai ficar por baixo, não. Aqui também, vamos botar aqui o São João Bom. Aqui, depois Zé Franco vem pra Socorro. Não, eu tô aqui em Socorro agora. Bota Socorro na linha, bota o forró seria. E aí explodiu o país do forró. 17h37, vamos então ao intervalo comercial. Nós voltamos daqui a pouquinho com mais informações aqui no Balanço Geral. Balanço Geral, a informação total. Atenção, minha gente! O Arraiá da Toyolex está pegando fogo